minutinho. Deixa eu compartilhar a tela. Espera aí. Compartilhar a tela com vocês, pessoal. Só um instantinho. Que eu sou meio atrapalhada, acho que é aqui, né? Aqui. Estão vendo? Sim. Então, tá. A gente parou, acho que foi nesse, a gente ia começar, na verdade, começou a falar esse slide aqui, na última aula, e só recapitulando, a gente está falando sobre os desejos, né? Aquilo que pulsa dentro da gente, e a gente comentou também que esses desejos, eles podem ter uma natureza, na verdade, podem ser de duas naturezas, digamos assim, aquela que me une com Deus ou aquela que me afasta de Deus, né? E aí, quando a gente fala de união com Deus, a gente está falando de direção, né? Aquilo que me aproxima de Deus, então, como Deus é só o amor, é só o bem, então, quando os meus desejos possuem essa natureza, o meu desejo é impulsionado, né? E quando possui a natureza oposta a essa, os meus desejos, eles me enredam, me aprisionam e me levam para uma destruição. E a gente falou também, além dessa natureza do desejo, da importância, né, de conhecer esses desejos, porque eles estão intimamente ligados na criação dos nossos pensamentos. Então, graças a eles, a gente vai imprimindo no nosso dia a dia tudo que está dentro da gente, né? Todos esses desejos que a gente tem no nosso íntimo, a gente vai imprimindo no nosso dia a dia, através de palavras, através de atitudes, através de atos, e aí, dia após dia, a gente vai vivendo de acordo com essa impressão e colhendo os frutos dessa impressão também. Então, é por isso que a gente falou da importância, né, de saber a natureza, de saber que eles existem primeiramente dentro da gente, conhecer a natureza deles, já que eles têm esse papel tão importante na formação dos nossos pensamentos, né? E é basicamente isso que a gente conversou até agora. A gente falou um pouco também sobre o impacto disso, né? Demos alguns exemplos também em relação a desejo. Falamos que o nosso desejo inicial ele foi realmente ter essa sensação de poder em relação ao outro, em relação na verdade, desde a nossa criação em relação a Deus e em relação ao outro, né? A gente quis ser Deus, a gente quis deter de todo o poder para a gente. Então, acho que a gente conversou que o nosso desejo inicial foi realmente essa sensação de poder, e ela reverbera em todas as tomadas de decisões, nos nossos pensamentos, enfim, tudo mais ainda até hoje na nossa vida. E olha que nós somos seres milenares, né? Estamos aí há milênios, já encarnamos e reencarnamos diversas vezes e o pensamento é o mesmo. E isso é um pouco preocupante, né? É um pouco assustador também. Pensar que a gente já evoluiu bastante, mas ainda assim a gente patina sempre no mesmo motivo, né? E aí, com isso, com essa introdução, a gente então dá sequência nos slides para que a gente possa finalizar a aula, esse conteúdo. E aí, como eu falei também na outra aula, é uma aula ditada pelo espírito amigo, né? Na verdade, não uma aula ditada, mas um conteúdo ditado por ele, psicografado pela Cris. Então,
que tem conteúdos muito profundos, assim, frases muito profundas, e vale a pena o estudo íntimo de cada um, porque cada um vai conseguir adaptar o estudo para a sua vida, né? A gente vem aqui, fala sobre dá os nossos exemplos, fala sobre o nosso entendimento e tudo mais, mas é muito importante que cada um pegue cada conteúdo que é dado aqui e insira na sua vida, da maneira que entende, para que esses conteúdos eles façam sentido, né? Para que eles não sejam só conteúdos, assim, jogados aí como uma informação, para que esse conteúdo ele refaça a unidade com a prática, né? E a gente possa aplicar no dia a dia e possa dar um passinho mais à frente aí em direção a Deus, né? E possa parar de causar os mesmos problemas, possa parar de andar em círculos, né? E, e é isso. Pode falar, Helena, por favor. Então, sabes que eu ontem aí eu não lembro mais quem que eu ouvi falar a respeito daquele aluno lá que matou a professora, enfim, né? Aí foi citado outros exemplos e se falou assim, bem a respeito disso, né? Nunca se teve tanto acesso a informações como se tem agora. Tu consegue saber de tudo, né? A qualquer momento, um simples acesso. Nunca se falou tanto em inteligência emocional e tantas outras coisas, né? Então, assim, se tem o conhecimento, mas é bem o que tu falou, né? A gente não está conseguindo ainda pôr em prática. As pessoas não estão ainda não acordaram ainda para essa realidade das emoções, desses impulsos e que faz a gente cometer tantos deslizes, né? Mas é bem isso, assim, sabe? É urgente que a gente possa, como tu falou, né? Vamos, sei lá, vamos colocar em prática do jeito que cada um souber e puder, mas o importante é começar, né? O importante é dar esse primeiro passo e não deixar só na teoria. A gente precisa exercitar, pôr em prática tudo que a gente aprende. Eu acho que esse é o diferencial, né, desse momento. Era isso, minha querida. Obrigada, Helena. Muito importante isso que tu falou, principalmente agora no final, porque, claro, que para a pessoa que vem aqui apresentar um texto, né, eu acho que é muito mais dinâmico, talvez inserir isso no dia a dia, não que a gente saia praticando, não é isso, mas é que aquele conteúdo ele fica ali orbitando a gente, então como a gente se propõe a estudar, é meio que a nossa mente ela fica voltada para aquilo ali, né? Então a gente acaba percebendo melhor, mas naquela semana também que a gente está dando aula, né? Depois a gente vai estudando outras coisas e outros assuntos eles vão sendo inseridos. Mas é muito importante que todo mundo consiga praticar o conteúdo que está sendo exposto, né, na aula, assim, porque, na verdade, a gente expõe de uma maneira aqui separada, porque essa é a maneira aqui encarnados que a gente consegue se comunicar, né, mas tudo está interligado, nunca é uma coisa só, né, uma coisa complementa a outra. Então, é muito importante a gente praticar também isso, assim, sabe? Poxa, foi dado o conteúdo X, e na próxima aula vai ter um novo conteúdo. Então, de que maneira isso está impactando a minha vida? Começar a observar, sabe? Não que a gente vá sair por aí fazendo mil mudanças e a gente vai resolver todos os nossos problemas, a gente não vai. Mas a gente precisa começar a se comprometer, a ter como objetivo colocar isso na nossa vida, assim. Eu quero mudar, eu estou disposta a mudar, eu não, da maneira que eu vivo, eu entendo que, que sou eu que crio os meus problemas, eu acabo atraindo esses problemas para minha vida, sempre os mesmos, e eu estou muito distante ainda do Pai. Então, ter como esse objetivo essa caminhada, essa missão em direção ao Pai. E para isso a gente precisa praticar, né? E eu até fiz umas anotações em relação a esse estudo, assim, que eu pude perceber em mim essa semana, e eu volto a falar da questão
Vou ler os slides ali, e aí eu volto a falar dessa questão da sensação desse desejo de poder, enfim, e tudo mais, né? Ele fala assim, o amigo: o ser pensante que se compraz e se enreda em suas próprias criações mentais não pode encontrar a verdadeira liberdade, né? É, é como se a gente criasse um hábito. Ele fala depois ali da criação de hábitos, né? Então, todos os dias pensando da mesma forma, é como se a gente fosse construindo um muro. A gente constrói um muro e pronto, eu não vejo mais nada, eu só vejo esse muro na minha frente. Eu enxergo o mundo com esse muro que eu criei na minha frente, com essa barreira, enfim. Claro que se isso for construído na base do amor, é o conteúdo que eu vou enxergar, mas a gente sabe que não, as nossas construções, elas não são baseadas nesse amor, né? Então, a gente cria uma verdade para a gente. E aí eu, Tati, crio uma verdade para mim, mas impulsionado pelos desejos que eu tenho dentro de mim. Aí a Helena vai lá e cria uma para ela, porque existem infinitas possibilidades e Deus permite que a gente crie, né, o que a gente quiser. A gente tem essa liberdade, né? E aí a Helena cria de acordo com o que ela acha, com o que ela pensa, de acordo com os desejos que pulsam dentro dela. Aí a Cris vai lá e cria de acordo com o dele, com o dela, o Jorge cria de acordo com o dele, e a Mara cria de acordo com o dela, e assim vai. E aí tá cada um ali enredado nas próprias criações mentais, né, que cada um criou, e em conflito um com o outro, porque lembra que a gente falou da sensação de poder, né, desse desejo de poder, de ser melhor, de ser maior do que os outros, e que isso está ali bem íntimo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, enfim. É, pensei, eu estou querendo ser melhor do que o Jorge está querendo ser melhor do que eu estou querendo ser melhor que a Cris está querendo ser melhor que eu estou querendo ser melhor que a Mara está sendo, querendo ser melhor que eu. Então, é como se fosse um embate. Cada um tá querendo ser melhor do que o outro, aumentando ainda mais a separação de um e do outro, né? Sendo que nós somos criados, nós somos um só, né? A gente foi criado para cooperação, para que um coopere com o outro. E o que a gente faz todos os dias é se afastar do outro, através de atitudes, através de pensamentos, e isso está tão impresso no meu subconsciente que eu faço de maneira automática. E aí, por isso, para mim, é tão comum, é tão simples eu achar que eu estou sempre certo, porque eu enxergo o mundo daquela forma, então para mim faz todo sentido. E aí, para o Jorge, o sentido é outro. Para o meu colega, o sentido é outro. Para o meu marido, para o meu filho, o sentido é outro. E está cada um querendo defender o seu, porque foi a gente que criou. Mas enquanto a gente não perceber o que move as nossas palavras, o que move as nossas atitudes e o que move os nossos pensamentos, a gente vai continuar criando para se afastar dos outros, vai continuar vivendo para se afastar dos outros, né? Não existe uma colaboração, existe uma separação. Pode falar, Cris, por favor. Então, só comentando do que tu falou, né? Além de cada um criar a sua própria realidade, a gente enxerga o mundo por esse prisma, ou seja, por as criações mentais que a gente mesmo faz, isso se estabeleceu como um comportamento natural. Eu acho que isso é o pior, porque o coletivo é muito forte, a gente sabe disso, né? Então, todo mundo pensa dessa maneira, então chega-se à conclusão que é normal. O anormal é pensar como a gente deveria, né? Pensar, como a gente está estudando aqui para chegar lá. Então, a gente acaba criando, sendo visto como anormal, né? Porque começa a querer pensar dentro dessa caixa, dessa padronização
que é a criatura egóica, né? Que pensa só em si, que traz só para si, que não compreende a verdade do outro, as dores do outro, né? Porque isso tudo é construído através de um mecanismo muito sutil que traz, que vem de outras encarnações e que a gente constrói nessa, né? Através das experiências, mas é como se a gente pegasse tudo isso, jogasse fora, né? E quisesse que cada um se apresentasse da melhor maneira possível. E é muito interessante, porque a gente vive isso realmente como uma realidade. Obrigada, amiga, é isso. Obrigada eu, Cris, perfeito. Pode Tati, falar, Helena. Tati. Ai, Oi? ô, Tati, é a Fabrícia, eu só não estou conseguindo levantar a mão, mas depois, se não tiver mais Ah, ninguém, pode comentar, falar, tá? pode falar, Não, mas Fabrício. a Helena vai falar primeiro. Tá bom. Heleninha. Ah, sim, eu estava com o áudio fechado. O mais triste disso tudo é que a gente não reconhece que a gente é esse egóico, que a gente faz tudo pela gente mesmo, que a gente não sabe trabalhar no coletivo, a gente quer o destaque, a gente quer ser o melhor. E quando alguém diz isso para a gente, isso aconteceu comigo há uns 6 anos atrás, quando a minha coordenadora disse para mim assim, Helena, tu não sabe trabalhar em grupo, tu tens que aprender a trabalhar em grupo. Eu peguei atestado, fiquei chorando em casa 3 dias por essa. Olha só, isso me veio à mente agora, porque assim era tão verdade isso, né, que me derrubou uma simples e era uma verdade. E era uma verdade, sabe? Era um momento de transição, de mudanças e Deus me deu o dom de aprender rápido e assim, em vez de ficar, não, agora eu vou me dedicar a ajudar os outros. Não. Nossa, eu pintei meu nariz de vermelho e, nossa senhora, era e sabe? E como isso é triste, porque a gente é assim, não reconhece, e quando alguém aponta isso para ainda, a gente acha um absurdo, uma ofensa à moral. Bem isso, que triste, né? Era isso, só queria dar esse exemplo, porque é uma verdade imensa isso que tu e a Cris falaram, né? É uma verdade imensa. E a gente tem que perceber, a gente precisa perceber, porque se a gente não percebe, não tem como começar uma mudança, né, gente? A gente tem que perceber, tem que aceitar, compreender, para poder depois, né, mudar. Enquanto a gente não percebe, a coisa vai ficar aí do jeito que tá, né? É isso, querida. Obrigada, Helena. Eu também já ouvi isso, não faz muito tempo. Deve fazer uns 3, 4 meses, estamos no mesmo bar. A Fabrícia, né? Que Isso. eu queria falar. Não sei o que está acontecendo, não localizei aqui a mãozinha, mas enfim. Eu queria contribuir dizendo o seguinte: eu sei que tudo é nós, tudo é a gente, não é o outro e tal, mas assim, aonde que entra, dá um exemplo meu e prático e real, tá? Eu fiz um movimento que não foi convergente com a lei de Deus, aí sofro as consequências, trajetória, etc, etc. Ok. Aí tem toda aquela questão do arrependimento, da mudança, não fazer mais. Ok. Mas como é que entra daí a questão assim? Eu gostaria de ir lá, que ficasse, vamos botar esse bem entre aspas, tudo bem entre eu e outra pessoa, que entenda que é uma experiência, que aconteceu, que está superado, enfim, vamos bola para frente, vida que segue. Mas aonde que entra daí a questão do outro também, porque assim, ó, isso ainda me confunde um pouco. Me confunde no sentido assim, Oi? até onde eu vou, o que é, até onde é meu, até onde é e depois onde é do outro. Entende? Aquela história. Poxa, eu quero fazer um movimento do perdão, do movimento de tratar bem e tal, ok, estou nesse movimento mais positivo, convergente com a lei de Deus. Mas e se o outro realmente não quer, o outro não, entende? Aquela coisa, até onde vai o meu, será que tudo sou eu? Entende? Sim, É nesse sentido. tudo é Será que é tudo. só eu a responsável 100% por tudo? Mas e o movimento positivo que está acontecendo Sim. nesse... E o outro não está dando aquela resposta. Fala, não, mas é ansiedade, é não sei o quê. Ok, a gente reconhece, então, volta lá. Mas é isso que eu quero tentar entender. Aonde que termina o meu esforço, aonde que começa também o do outro, sabe? Tudo é tu, para o teu mundo. Para o mundo do outro, tudo é ele. Se a mudança ela realmente for real,
Porque muitas vezes a gente quer mudar, mas está lá dentro da gente o desejo de controle. Então, eu vou mudar aqui, ai não, eu quero perdoar, não sei o quê, porque ainda assim eu quero que a situação se resolva da maneira que eu quero. Mas isso é muito sutil. E lembra que a gente falou que o somatório dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos formam um campo eletromagnético, e o magnetismo está aqui, é o que a gente sente. Então, enquanto a gente não se perdoar pelas coisas que a gente fez, enquanto a gente não sentir genuinamente no nosso coração que a gente quer mudar, já deixa tu falar, Cris, a gente vai continuar atraindo para o nosso campo as situações. Então, eu vou continuar atraindo as pessoas e as situações, enfim, e tudo mais, de acordo com o que eu estou sentindo. Né? Querer que o outro acompanhe essa mudança é uma forma de controle também. Né? Eu estou querendo controlar a maneira que o outro se porta, enfim, tudo mais. Se isso for genuíno dentro de mim mesmo e eu quero mudar, eu mudo o meu campo. E aí, naturalmente, ou essa pessoa se afasta, ou acontece alguma coisa que com ela, ou vai acontecer alguma coisa que ela vai mudar a percepção dela em relação a você, mas para ti sempre, o que importa é sempre o que pulsa dentro da gente. E a gente precisa lembrar, né, esse limite, né, até quando sou eu e até quando é o outro. É sempre entre nós e a vida, nós e Deus. Nunca entre nós e o outro. Então, se a gente está tranquilo, digamos assim, em relação à vida, não tem por que temer o outro, não tem por que ficar ali, poxa, mas o outro, não sei o que, sabe? Em relação à vida. Então, a tranquilidade, ela acaba acontecendo. Eu não sei se eu te respondi, eu vou deixar a Cris falar e eu queria ouvir o Jorge também. Pode falar, Cris. Que eu tenho uma palestra que eu já fiz algumas vezes, que chama A Porta Estreita, e tem um slide que ele diz assim, e até fui buscar agora enquanto tu falavas, porque ele fala bem disso, né? Eu só não sei se é do Evangelho ou da onde que eu tirei, mas ele diz assim: o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos, né? Então, normalmente o exemplo que eu dou ali no momento que a gente está falando sobre isso, né? O quanto a gente, por exemplo, uma mudança de comportamento. Então eu vou perdoar, eu vou tratar diferente, mas eu estou fazendo isso de maneira desinteressada, ou eu estou já esperando um comportamento diferente daquela outra pessoa. Já me perdi igual. Ainda estou no controle, ainda estou no orgulho, ainda quero ser agradada, ainda espero algo em troca, né? Então, quando eu me coloco verdadeiramente com compaixão, com bondade, né? Eu não espero nada. Eu simplesmente me dou, né? E tem um texto do amigo que ele fala sobre isso, né? Que o autodescobrir-se, o autoconhecimento, o elevar-se, exige da gente um doar-se desinteressadamente, né? Ou seja, esquecer de si. E aí ele ainda diz, mas como, né? Como que eu entendo isso? Eu me dou, eu preciso me doar, mas ao mesmo tempo preciso esquecer de mim. Entende? Então, eu acho que esse é o caminho, assim. Uma mudança desinteressada, voltada completamente para o amor, para Deus, para o meu eu superior, vamos dizer assim, uma tentativa de acessar, né? Tentativa talvez não seja a palavra, porque se existe uma tentativa, existe uma intenção, mas uma mudança de movimento, talvez, seja a frase mais correta.
Não sei se a Fabrícia ficou claro. Não, estou aqui e achei lindo, lindo e forte isso desse slide. Se quiser depois compartilhar comigo, eu gostaria muito. Tá bom, pode deixar. Obrigada, Cris. O Jorge quer falar alguma coisa? Oi, Tati. Boa noite a todos. Tati, acho que todo mundo já falou tudo, né? Realmente tudo somos nós. Tudo é a Fabrícia. Okay? O outro, Fabrícia, é um reflexo do teu conteúdo mental que você não quer resolver, como colocou a Cris ali. Você não está resolvendo a questão na causa. Você quer que suma os efeitos, né? Enquanto você não fizer isso, você vai continuar refletindo. Você vai continuar refletindo e você vai receber seu próprio reflexo. O que te incomoda é que você não gosta do teu próprio reflexo. Você não está resolvendo a questão porque você não quer resolver como a Cris falou, né? De coração mesmo. Você quer fugir do problema, você quer que aquilo suma. Então você faz uma ideia de que perdoou, de que está tudo bem. Mas a vida ninguém engana. Se o reflexo está na sua frente, é porque você não resolveu como a Cris falou. De forma desinteressada e de todo o seu coração. Quando você espelhar o perdão, quando você refletir o amor de Deus, todos esses reflexos que são inferiores, eles vão subir. Mas precisa ser de coração, verdadeiro, como colocou a Tati e a Cris. Era isso, Tati, mas você respondeu maravilhosamente. Obrigada, amigo, pelos esclarecimentos maravilhosos. E é isso, gente. O que pulsa dentro da gente não mente e atrai, né, pra gente. Então, é por isso que é muito importante saber tudo que está acontecendo aqui dentro da gente, porque até, às vezes, nisso a gente cai, né? Nem eu entendo a astúcia que está acontecendo dentro de mim, de eu querer manipular um resultado, de eu querer que as coisas aconteçam ao meu benefício, e tudo isso ainda é o desejo de poder, de controle, de querer que as coisas aconteçam da maneira que eu quero. E ali tá bem ali silencioso o desejo até de controlar a maneira que o outro vai reagir, enfim, e tudo mais. Tudo isso porque a gente não confia na vida. Quando a gente... eu acho que a melhor maneira de resolver isso, assim, é falar, conversar com Deus, assim, e falar, Deus, tu que sabe resolver as coisas, e eu quero aprender a resolver as coisas da tua maneira, e não da minha, sabe? Com amor, com compaixão, com perdão, se colocar como pequeno mesmo, diante de Deus e diante da vida. E não tem como, a ajuda ela vem. Se a gente estiver disposto a resolver as coisas dessa maneira, né? Da maneira de Deus, e não da nossa. Que a nossa agora a gente pode ver que é cheio de controle, é cheio de reações que são do ego mesmo, né? E para mantê-lo vivo ali dentro da gente, para que não morra e tal. Então, espero que tenha respondido aí a tua dúvida, Fabrícia. E aí, dando sequência, a criatura que tem em seu psiquismo muitos clichês mentais, construídos através da repetição de pensamentos e, consequentemente, na criação de hábitos, em determinado ponto da sua existência, se vê enovelado das suas próprias ilusões, que é o que o Jorge falou dos reflexos, né? Que eles vão estar o tempo inteiro. A gente é como se a gente tivesse cego por essas ilusões que a gente mesmo criou, então a gente enxerga o mundo dessa forma e acaba enxergando no outro, né? Por isso é o reflexo, a gente enxerga no outro todo esse conteúdo que a gente tem dentro da gente. E aí a gente briga com a gente mesmo. A gente não gosta do que a gente vê e a gente briga, a gente xinga, a gente entra em conflito, a gente entra em combate. Percebam no dia a dia de vocês, assim, o quanto vocês têm a necessidade... eu tô falando de mim, mas estou chamando todo mundo para perceber em si, assim, o quanto a gente tem a necessidade de ter razão, sabe?
A gente não entra em um diálogo, em uma conversa para perder. A gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer ser melhor, a gente sempre acha que a gente está perdendo, a gente sempre se sente ameaçado, a gente está sempre com medo, né? E aí briga com o outro e xinga o outro, porque o outro está refletindo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, sim, os nossos conflitos são criados pela gente mesmo e por a gente não conhecer o que pulsa dentro da gente. É basicamente isso. E aí ele continua. No psiquismo humano, revezam-se vários arquétipos, um preponderando mais que o outro, em decorrência da situação que se apresenta. Então, ora, se eu sou ciumenta, na verdade, a gente já conversou que nós somos completos, então a gente tem tudo isso dentro da gente, né? Todos esses arquétipos. Mas, ora, eu estou ali utilizando do ciúme, ora, eu estou utilizando da ira, ora, eu estou utilizando da soberba, ora, da inveja, e eles vão, cada um ali, escolhendo entre eles quem é que vai atuar no momento, mas sempre tem um que é um pouco mais forte, ou que está mais forte, enfim, em determinado período, ou determinado momento, ou a vida inteira, e isso a gente precisa estudar dentro da gente, né? Mas a gente utiliza de todos. O importante aqui é a gente perceber quando a gente está utilizando, sabe? Sentir, saber a nossa real intenção por trás dos nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? E a mente escraviza a criatura através do ego desequilibrado, fazendo todos os esforços através dos pensamentos para que seus desejos sejam realizados. Então, dando ainda como exemplo a minha relação com o outro, né? Se eu tenho esse desejo dentro de mim de ser melhor, de ser maior, de ser mais poderoso, enfim, se essa personalidade ela quer sempre preponderar dentro de mim, então tudo que eu vou fazer é como se fosse para proteger esse desejo que eu tenho, essa persona que eu criei de mim mesma, né? Então eu acabo falando coisas que não são verdade, mas que eu estou tão imersa na ilusão, elas acabam se tornando uma verdade para mim. Eu acho que eu estou sempre certa. Eu acho que o outro está sempre querendo me derrubar, acabar comigo. E aí isso vale para todas as relações que a gente comentou aqui, né? E isso vai criando problemas e mais problemas, e sempre os mesmos. Né? Quando não está acontecendo na família, está acontecendo no trabalho. Quando não está acontecendo no trabalho, está acontecendo na minha saúde física. Quando não está acontecendo na minha saúde física, está acontecendo em outra situação da minha vida, né? Então, e sempre porque existe essa base ali, esse desejo que pulsa dentro da gente, que a gente precisa conhecer, cada um tem os seus, precisa conhecer, que está imprimindo as nossas ações no nosso dia a dia. E está fazendo com que a gente sofra, né? Os instintos também contribuem, ou seja, todo o conteúdo submerso, tudo que está no porão da casa mental, emite suas vibrações. E aí a gente acaba atraindo para o nosso campo exatamente essas vibrações, né? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, emite para o mundo, né? Essas vibrações. Então, a gente acaba, como elas, por muitas vezes, não têm a direção unificada com Deus, né? Não estão no caminho de Deus, elas precisam ser corrigidas. E aí elas retornam para a gente através de situações, através de pessoas, enfim, e tudo mais. E a gente sofre, porque a gente não gosta, a gente gosta de emitir. Agora, de receber, a gente não gosta. A gente entra em duelo, né? Então, é muito importante a gente ter em mente o que a gente é, o que nós somos em essência, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós já somos completos.
Nós somos esse amor, nós somos o perdão, nós somos a alegria, nós somos tudo isso e a gente escolhe, inconscientemente, né? A gente escolhe não ser. Então, a gente precisa ter em mente que nós somos esse ser e que a gente escolhe não ser através dos nossos atos, né? E aí fazer todos os dias esse estudo, assim, não, eu quero ser boa, né? Na verdade, como Deus é bom, eu quero ser só amor como Deus é, liberdade, enfim, perdão. Quais são as atitudes que estão me impedindo que eu seja isso? Poxa, alguém me manda uma mensagem, alguém pede alguma coisa para mim no trabalho, e eu já acho que aquilo é uma afronta, eu já acho que eu tenho que manter uma pose, uma postura, uma imagem, mesmo que eu não tenha razão. Só porque o meu desejo de poder, ele pulsa ainda muito dentro de mim. E cada um vai ter a sua, cada um vai poder inserir isso no seu dia a dia da melhor forma. Né? Perceber essas coisas e tentar resolver os nossos problemas e as situações com a verdade de Deus e não com a nossa, porque a nossa é baseada em ilusão. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Aí ele conclui assim, então, se não estiverdes desperto suficientemente para compreender teus desejos, jamais sairás da autoescravização. Jamais a gente vai ser livre. E a gente foi criado para a liberdade. Então, esse dia não vai chegar nunca, porque a gente vai acabar produzindo mais problemas e mais sofrimentos para a nossa vida. Né? A gente vai viver preso. E chega a ser... A gente não relaxa, né? Viver o dia, passar os dias desconfiando, com medo, em competição, é o contrário de viver em paz. E quem é que não gosta de viver em paz? Quem é que não quer viver em paz? Todo mundo quer. Mas a gente escolhe não viver. A gente escolhe gastar a nossa energia, gastar, né? Gastar todo esse potencial que Deus deu para fazer esses tipos de criações. E aí vai dormir exausto, né? De tanto esforço que a gente faz para manter uma imagem que só existe na nossa cabeça. Pode falar, Helena. Então, né, o esforço para manter uma imagem que vai para o caixão junto com a gente, né? Porque quando a gente morrer, o que nós vamos levar disso, né? Enquanto estavas falando, eu estava assim, pensando bem nisso, que a gente perde, acho que 95% ou mais do nosso dia, perdendo tempo com essas lutas internas e lutas com os outros, e por conta de pose e de bem material, e de querer ter razão, e disso e daquilo. Gente, tudo matéria, né? Sabe? Quantas vezes por dia a gente lembra que a gente é um... Cara, nós somos espíritos, gente, sabe? Por que a gente insiste em esquecer disso, né? Que a gente perde tanto tempo com tanta balela que não... Na verdade, só nos endividam, né? Em vez de nos ajudar para uma vida futura... Cara, a gente não tem foco mesmo, né? Francamente, olha... Não, Helena. É a falta do foco, a falta de... Nossa Senhora! Que assim, eu pergunto aqui, todos nós sabemos que somos espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra, cujo objetivo é enxergar, melhorar, evoluir. E eu não sei vocês, mas eu passo praticamente todo o meu dia, esqueci, eu nem me lembro disso. Eu me lembro às vezes de manhã e muitas vezes no final da noite, antes de dormir. Mas no decorrer do dia eu esqueço, aí fico perdendo meu tempo com essas coisas todas, né? Tão desnecessárias que... E eu gostaria só de falar uma coisinha para a Fabrícia, daquela situação que ela falou lá, né? Coisa que já aconteceu comigo. E que quando a mudança interior dela acontecer, esse tipo de prova vai desaparecer. Porque assim, quando tu aprende de verdade,
né, tu passa a ter outras provas. Então, assim, ainda está acontecendo isso porque realmente ainda não houve aprendizado. Era isso, Flor. Obrigada, Helena. Voltando, então, só comentando o que a Helena falou ali, a gente não tem objetivos bem traçados, né? Quando a gente tem objetivos, eles são completamente materiais, assim. E não os verdadeiros objetivos que são espirituais, né? Que são os, os tesouros que a gente vai levar para toda a vida, né? E que tendo esses objetivos bem traçados e alcançando esses objetivos, tudo ao nosso redor não tem como dar errado, né? A gente acaba alcançando e merecendo viver alegrias, viver felicidades, enfim, e tudo mais. Mas os nossos objetivos, eles são para continuar aqui nessa matéria, né? Então, a gente não tem um propósito de se manter vigilante no nosso mundo interior, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente não tem esse objetivo. Então, a gente acaba se distraindo e se identificando com todos esses sentidos, né? Com tudo isso que a gente vive, se identificando com as situações, se identificando com tudo, e o que é de verdade mesmo fica lá soterrado e a gente mal acessa, né? E tudo isso passa a viver pela gente. Então, a gente vive muito pouco. A gente passa a maior parte do nosso dia igual zumbi, vivendo ali só com atenção suficiente para não esbarrar nas coisas mesmo. E aí ele continua, serás o subordinado dentro da tua própria casa, né? Ali tem qualquer coisa vivendo pela gente, menos a gente mesmo. Sucumbindo aos pensamentos que chegam aos borbotões, sejam eles de vaidade, de avareza, de sexo ou de qualquer coisa que entorpeça os teus sentidos. E aí o pensamento chega e a gente, nossa, mas não faz todo sentido. Vou fazer, vou obedecer. Então, eu vou continuar agindo assim, arrogante com o outro, eu vou continuar, tô sentindo, vou continuar comprando, vou continuar aqui comendo igual louca para tampar esse buraco, e daí vai mudando, né? Vou continuar me enchendo de roupas, vou continuar, enfim, bebendo, vou continuar, para quem for, enfim, né, usando drogas, vou continuar fazendo tudo isso que eu faço, seja através de atitudes, através, né, de palavras, de pensamentos e materiais ou mentais, enfim, vou continuar fazendo tudo isso para não mudar. Para eu continuar sendo sempre a mesma pessoa, sabe? Analisa mais profundamente a origem dos teus pensamentos. Não tema o autoconhecer-se. Será somente dessa maneira que encontrarás a paz tão desejada. E aí ele termina, aí encerra o texto desse amigo, né? E aí a gente trouxe o gancho de um outro amigo, não sei se o outro ou o mesmo, né? Que é um texto que a gente recebeu sobre disciplina mental. Porque para a gente colocar a nossa casa em ordem, a nossa mente ela precisa estar em ordem também. E a gente precisa entender, partir do princípio que a nossa mente ela está em desordem. Ela está trabalhando para a desordem, né? Quando deveria trabalhar para a ordem. E não a ordem de organizar as coisas fora, mas a ordem de Deus. A ordem é a inteligência de Deus. E aí ele fala assim, é chegada a hora de vencer as tendências que resistes em soltar. O gasto energético para ultrapassar as inclinações parece exigir esforço demais. E vai dizer que não parece, gente, quando a gente está muito acostumado a agir sempre da mesma forma, a falar sempre da mesma forma, a reagir sempre da mesma forma, a fazer as coisas sempre da mesma forma, pode até ser fisicamente também. Exige um esforço da gente, né, de arranque ali para que a gente saia dessa inércia que a gente está. E entrar em contato com esse sentimento, ele não é bom.
a gente não gosta, justamente porque ele fala ali, exige esforço da gente, exige olhar para dentro da gente, e a gente não quer. É muito mais fácil continuar fazendo as mesmas coisas, que eu já faço, e não tenho esforço, não preciso me esforçar. Eu já faço assim. Então, para que eu vou mudar se eu não preciso me esforçar, né? Para que eu vou mudar? Eu não quero me esforçar, eu não quero ter que olhar para os meus sentimentos, eu não quero ter que olhar para essa sensação que existe ali dentro de mim. Então, eu continuo fazendo o que eu já faço e da maneira que eu faço, né? Mas nada mais é do que fundamental para a evolução, a disciplina mental. Viestes anos a fio se queixando e deixando de apreciar suas potencialidades, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente pode sim, temos sim, diversas potencialidades para resolver, como diz o meu amigo Jorge, para a gente resolver o que for, para a gente criar o que for, a gente tem esse potencial dentro da gente. Mas a gente acha que não. A gente esquece, a gente nem acessa, né? E por vezes a gente até olha para o outro e quer ter a potencialidade do outro, da maneira do outro, enfim, como se o que a gente fosse não fosse bom, né? A gente mesmo se invalida por achar que a disciplina não faz parte do teu caminhar, né? Achar que a gente está aí agindo e que as palavras que a gente fala não vão para lugar nenhum, as atitudes que a gente tem não vão para lugar nenhum, enfim. Agindo na vida como se não existisse uma lei, como se a lei fosse nossa, assim, a lei não existe lei, e a lei é de acordo com o que eu quero. Ora eu quero que seja de uma forma, ora eu quero que seja de outra. Mas te digo que a disciplina é parte tua, assim como as ondas compõem a imensidão do mar. Para mergulhar no manancial da disciplina, exige que venças o medo. Daí ele continua falando do medo aqui, só vou trocar para continuar o que ele está falando. O medo de lidar com sensações desagradáveis que orbitam o teu ser. Aí eu vou convidar o Jorge para contar a história do sapinho, que ela é muito boa, eu não sei se você já contou aqui. Se já contou, não precisa contar, amigo. Mas tudo isso que a gente ignora, que a gente não quer olhar, que a gente não quer mudar, que a gente não quer dar um novo sentido, que a gente não quer identificar na gente, ficam ali orbitando a gente. Ficam ali no nosso campo. Né? E vai chegar em algum momento, alguma situação, enfim, vai chegar alguma coisa para que a gente tenha que olhar para aquilo ali para resolver. E aí a gente escolhe de novo não resolver. E aí aquilo ali ficou orbitando. E aí a gente acaba atraindo sempre as mesmas situações porque a gente não quer resolver os nossos problemas. É basicamente isso a história do sapinho, né, amigo? Oi, Tati, é basicamente isso. O sapinho é que tem uma princesa que está jogando uma bolinha e a bolinha cai no charco onde tem o sapo. E o sapinho segura a bola dela e ela pede, me dá a bola. E ele fala, não, eu dou se você me tirar daqui. Veja a situação que eu estou. Estou aqui no charco, estou molhado, estou com frio. Então eu te dou a bola e você me tira daqui e me leva com você. E ela falou, tá bom, você me dá a bola e eu te levo comigo. E ele jogou a bola e ela deu as costas e foi embora. Isso é como nós deixamos várias e várias coisas para trás, as quais nós não queremos olhar e não queremos resolver. Não é? Quer dizer, vamos dar o exemplo da Fabrícia aí. Tem uma situação que ela está fugindo, mas que ela não quer resolver de verdade. E é isso que a gente faz. Todos nós fazemos isso a maioria do tempo. Jogamos para debaixo do tapete, arrumamos desculpa, arrumamos preguiça, falamos que a culpa é do outro, sempre é o outro. Mas como a Tati falou aí muito bem, não existe o outro. Você precisa entender assim, ó, se sua mente percebeu, é você. Porque sua mente só pode perceber o que está dentro dela, o que você é. Tanto que sua mente não percebe o amor de Deus. Porque esse conteúdo não tem ainda.
Mas o ciúme, a inveja, todas essas coisas percebe. Essa situação que a Tati está colocando aí, do medo, ela é fundamental todo mundo entender. Porque se você não enfrentar esse medo, porque, veja, se você se coloca de frente a uma situação onde o medo te domina, você não vai resolver aquela situação. Mas esse medo hoje, ele é só para você não fazer aquilo. É um medo que limita você, que deixa você aprisionado. Porque aquela sensação, aquele sofrimento do passado, que hora você tem medo que ele vai acontecer de novo, ele não vai acontecer, porque ele não tem mais serventia hoje. Esse movimento que Deus faz de te colocar frente a uma situação, para que esse medo, essa sensação venha, é para você superar. Mas ela não vai fazer você sofrer as mesmas coisas de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de 200 anos. Porque hoje ela não é mais produtiva. Produtivo hoje para Deus, dentro do processo evolutivo, é que a gente supere essas sensações e enfrente as situações com fé, com confiança nele. Então, não deixe que esse medo paralise vocês. Orem para os seus anjos da guarda, peçam ajuda nesse momento e superem isso. E o amigo vai dizer como? Ele vai dizer que esse medo ele desaparece. É só uma nuvem que tem aí de um sofrimento, de algo de vida passada, que vem essa sensação dizendo que vai acontecer de novo, mas não vai. É só nossa mente que está ligada ainda a um processo do passado. É o sapinho que está ali esperando você abraçar ele. Você amar o sapinho. Enquanto você não amar o sapinho vai ficar orbitando você. Veja, você abandonou o sapinho, você deixou ele para trás. Você não quis saber dele, você até hoje não quer saber. Mas ele não vai sumir, gente. Não vai. As questões que nós estamos ligados por processos kármicos ou por sensações que são ruins, elas não vão desaparecer enquanto a gente não amar essas coisas. Quando a gente não souber abraçá-las no nosso coração. Era isso, Tati. Falei até demais, né? Ai, perfeito. Obrigada, amigo. É isso mesmo. A Helena está com a mão levantada. Então, sim, vou compartilhar com vocês bem essa questão assim do medo, da falta de confiança na vida, na espiritualidade, sabe? E o quanto faz diferença, né? A minha mãe hoje, eu sei, agora a minha vida é em torno da minha mãe ali, né? Minhas experiências, né? E uma lição atrás de outra, enfim. Mas ela não deixa mais eu limpar a casa dela, né? A última vez que eu fui limpar, ela levantou a mão para me bater, não quer, porque ela quer que eu fique à disposição dela. Eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer? Enfim, aí eu disse para o pai, meu pai, né, na terça, pai, nós vamos pegar uma faxineira quinta-feira. Ah, mas ela não vai deixar entrar. Pai, vamos tentar? Nós precisamos fazer alguma coisa, né? E aí, enfim, aí contratamos a faxineira e tal. Gente, eu acordei hoje às 5 da manhã, pensando tudo de ruim, porque a mãe corre com as pessoas, né? Ela é muito gentil assim, né, tadinha? Sabe, eu imaginei assim, horrores. Quase que eu ia mandar assim, peguei meu celular às 6 da manhã para dispensar a faxineira com medo do que fosse acontecer. Isso foi real, isso aconteceu hoje comigo. Quando eu fui pegar o celular, sabe, veio assim uma voz dentro de mim, assim, eu ouvi nitidamente, sabe, confia, Helena, sabe, foi nítido assim. Aí eu parei, rezei, eu disse, olha, espiritualidade, meu anjo guardião me ajuda, tá nas mãos de vocês, mas enfim. Gente, vocês não têm noção do que foi o dia. A minha mãe abraçou a faxineira como se fosse a melhor amiga dela. Perguntava se estava tudo bem, se ela precisava de... Deixou a mulher limpar a casa toda. Foi um dia de paz. Então, olha o que a gente faz com a gente mesmo. Porque isso, recentemente aconteceu algo parecido de eu perder o sono de madrugada, e aí tu fica imaginando, os nossos, como foi falado no início da aula, né? A gente cria
imagens, essas coisas na nossa mente e sofre, e ela não acontece. Para que eu perdi meu sono às 5 da manhã? Para ter um dia tão maravilhoso. Mas é isso, você sabe, eu parei, eu rezei, eu pedi. Quando eu entrei no carro, eu fui rezando, né? Digo, ai, Senhor, ajuda, porque, né, nós precisamos limpar aquela casa, alguma coisa tinha que ser feita, né? E foi perfeito. Então, é só pedir, gente, é só confiar. Aí, de novo, eu digo para ti, né, Tati? O que falta para a gente aprender, né? Eu acho tão interessante, porque a gente tem provas, provas e provas contínuas, diariamente, de que Deus é conosco, de que Ele está aí, é só tu esticar a mão. Sempre que a gente pede por uma boa causa, sempre dá certo. E mesmo assim, a gente ainda cai na desconfiança, cai no medo, né? Como o Jorge falou, né? É isso. Gente, só confiar. Vamos confiar que a vida, que dá tudo certo. Era isso. Que exemplo lindo, Helena, muito lindo, eu amei o exemplo. E se tu não confiasse, né, não ouvisse, porque imagina, essa voz deve falar com a gente, né, contigo, no caso, eu falo a gente porque todo mundo passa pela mesma situação de não ouvir, né, mas essa voz deve falar com a gente o tempo inteiro e a gente não dá ouvidos, porque a gente quer continuar agindo da mesma maneira. Então, tu teve a escolha, né? Poderia continuar agindo da mesma maneira, sem confiar, vai lá e cancela, e não ia perceber o quão maravilhoso poderia ser. E o que eu acho mais incrível é que a gente, tá, a gente ainda confia meio desconfiando assim, mas até se a gente tenta, como o Jorge falou, a nossa mente ela não trabalha para esse amor, né? Mas até quando a gente tenta imaginar algo bom acontecendo com essa escolha que a gente vai ter, ainda assim não é tão bom quanto o que realmente acontece, né? Acontece algo assim que a gente jamais imaginava, justamente porque existem infinitas possibilidades. Então, até quando a gente quer acreditar, a gente ainda cria um cenário dentro da nossa cabeça, controlado ali, que acha que vai acontecer aquilo ali, sendo que coisas muito mais maravilhosas podem acontecer, e é isso que Deus quer para a nossa vida. É Ele bem quer, isso, tá? né? Ele Assim, quer que o melhor aconteça. nem nas minhas melhores perspectivas, não, vou imaginar uma coisa boa, nem assim seria tão bom quanto de fato foi. Os meus irmãos todos trabalhando aquela tensão de como seria, porque a gente vive assim, né? Sim, Gente, é bem como tu falou, a gente não... O Jorge falou uma coisa interessante ainda há pouco, que eu achei muito interessante, que ele disse que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue sentir esse amor, ou ver esse amor de Deus, porque a gente ainda não tem isso, né? Então, assim, a gente é muito bom para imaginar situações drásticas, sabe? Catástrofes, a gente é muito bom para isso. Mas a gente não tem essa maturidade, não tem essa criatividade ainda de imaginar as coisas boas. Porque eu sou franca em dizer para vocês, eu não imaginei que isso fosse acontecer dessa forma tão maravilhosa quanto foi. E foi só porque eu entreguei para Deus, então é isso, gente. Nossa, se entregar para Deus e seguir. Nossa, é maravilhoso. obrigada, Helena. Ô, Fala. Tati, Oi. tem alguém para falar? Não, Deixa eu dizer, essa questão que estamos conversando agora, e que a Helena está falando aí, que a gente não confia, que a gente nós temos um condicionamento muito forte, que é a negação. Nós primeiro negamos até não poder mais. Então, é preciso a gente começar a confiar, a afirmar de que a gente tem condição, de que a gente realmente é filho de Deus, e de que a gente tem amigos espirituais, tem anjo da guarda, tem Jesus, né, cuidando da gente. E que nós só precisamos nos relacionar com essas forças. Mas a gente, até essas forças, a gente nega. Nós somos negadores de tudo de bom que a gente tem. Por isso que a gente não confia. E por isso que as nossas criações mentais, como colocou a Helena, elas são todas de que as coisas não vão ser boas. Elas vão ser ruins. Porque a gente nega.
Qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é negar, duvidar, ter incertezas. Precisa trocar essa mente, já que nós estamos falando de uma disciplina, e uma disciplina que nos leva a uma liberdade mental e, consequentemente, a uma criatividade, a disciplina tem que ser assim, você perceber em você quando você está negando. Por exemplo, quando você se culpa, você está negando a plenitude. Porque nós somos seres plenos, inclusive de felicidade. Mas a gente nega e a gente prefere se culpar. A gente prefere se censurar, a gente prefere achar que não é bom o suficiente, a gente prefere achar que a gente faz tudo errado, a gente prefere achar que a culpa é do outro. Mas nós estamos negando a plenitude, nós estamos negando a felicidade que estamos buscando. E é necessário entender isso. Que essas coisas estão acontecendo porque nós é que estamos permitindo. E só precisamos observar o pensamento e transformar esse pensamento, liberando a mente daquele conteúdo, que toda a criatividade do universo e todas as belezas e maravilhas que Deus concedeu para nós, que estão nos esperando, vão chegar até nós. Mas primeiro precisamos não negar. Não negar. Inclusive, os nossos amigos espirituais estão de mãos estendidas. E eles, mesmo a gente negando, querem fazer o máximo. É que precisa de uma sintonia, de uma ressonância, que eles não conseguem com a gente, porque a gente está negando, e negando, e negando, e negando. E preferindo viver de conteúdos ruins, que trazem tristeza, amarrando a nossa caminhada evolutiva e aprisionando as nossas mentes em criações que vão produzir criações mentais mais negativas ainda. É preciso entender que nós é que estamos fazendo isso. E que nós vamos ter que fazer um movimento contrário, de não ser mais negador daquilo que nós somos, filhos de Deus, as coisas mais lindas do universo. Todos nós somos luz. Por favor, entendam isso. Nós negamos a luz que somos. Negamos o amor que nós somos. Negamos tudo. Muito obrigado, Tati. Era isso. Lindo, amigo. Obrigada, eu. A Cris tinha levantado a mão, não quer mais falar, Cris? Não, eu quero falar sim, eu baixei ali, nem sei por... Quer dizer, eu quis, depois não quis, agora quero de novo. Ah, tá. Não, mas isso que o Jorge estava falando é muito sério, porque assim, se a gente parar para refletir, é importante que a gente faça isso. Por que a gente vive nessa negatividade tão grande, né? Por que será que a gente nega tanto essa realidade que é Deus? Porque a gente lida com isso como se isso estivesse muito longe da gente, como se fosse alguma coisa imaginativa, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, que a gente não sentisse isso com o nosso coração. Então, ele diz assim, né? Eu recebi uma mensagem esses dias e ele diz assim, uma parte: quando permaneces aprisionado em sentimentos de culpa, menos-valia, desamor e autopunição, te encarceras ainda mais. Né? Tua vida, tua existência fica vinculada a esses sentimentos, crias para ti mesmo horrores, que viverás intensamente até que a tua consciência aturdida te liberte da dívida. Né? E o que é essa dívida? Né? Por que a gente se acha tão incapaz, tão não merecedor, vamos dizer assim, do amor de Deus? Eu acho que o que nos afasta da felicidade é não sentir esse amor na sua plenitude. Não sentir esse papel de filho, sabe? De filho de Deus, de estar amparado, de compreender que existe muito mais do que a gente vê,
que existem outras vidas, outros mundos, muito mais felizes, muito mais sutis que o nosso. Então, a gente se encarcera aqui como se aqui fosse a única realidade, né? E a nossa mente fica presa nessa vivência, com todas essas imagens, com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, e a gente realmente passa a acreditar que não existe outras possibilidades. Mas o Evangelho ensina para a gente, né? São muitas possibilidades, muitas probabilidades, mas a gente precisa se permitir. Mas a gente não se permite, justamente porque criamos esses hábitos mentais, esse condicionamento mental que nos aprisiona à parte baixa, ou seja, à negatividade. E daí a gente vive, né? Usufruindo disso tudo, respirando esse ar, essa atmosfera, dessa negatividade toda. É isso. Obrigada, Nica. Obrigada, Cris. Muito maravilhoso. Não, só queria compartilhar uma coisa que veio na mente agora, né? Que esse nosso comportamento de negação, ele é até de uma certa forma é condizente com a nossa realidade atual, porque se eu quero ser Deus, se eu quero ter poder, se eu quero ter controle, eu vou negar Deus mesmo, por quê? Porque eu não preciso dele, entende? Eu vou dar conta de tudo. Então, essa questão, assim, né? Para mim ficou... Parece que deu um start agora, assim, sabe? Que tudo essa negação, essa falta de não se sentir filho, não, né? É justamente por isso, assim, porque se eu quero ser Deus, não tem que baixar a crista nem pedir ajuda para ninguém. Mais ou menos esse caminho, sabe? Que quando eu reconheço que sou filha, que tenho Deus, que Deus é Pai, que é amoroso, é misericordioso, né? Aí eu tenho que baixar a minha crista no sentido de dizer, oh, eu não sou Deus, mas eu tenho um Deus, né? Entende? Não sei se eu consegui ser clara nessa minha colocação, mas ou tu reconhece que tu é filho de Deus, ou tu continua te achando Deus. É uma coisa ou outra, entende? Era isso. E que engraçada a nossa percepção de Deus, né? Porque se a gente está agindo como se a gente fosse Deus, e tu mesmo falou aí, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Essa é a nossa percepção do que é ser Deus. Porque até a nossa percepção de Deus é errada, porque Deus é só amor. Se Deus fosse só isso, ele não teria nos criado, né? Teria continuado só Deus. Mas ele criou e compartilhou e nos fez peças chaves e fundamentais e partícipes nessa, né? Na construção de tudo isso. Então, a nossa visão de Deus ela é muito equivocada. A gente quer se colocar no lugar de Deus, mas ser Deus na nossa mente é um Deus que faz isso com os outros, que quer punir os outros, que quer competir com o outro, que quer ter a razão, a força, que quer, né? Então, isso nos leva a crer que até a nossa visão de Deus, ela é distorcida. A gente poderia, pelo menos, ter imitado a melhor parte de Deus. Querer ser Deus, mas assim, lado bom, né? O amor e tudo. Nem isso a gente sabe fazer, né? Não. Eu vou terminar de ler aqui daí os slides. Faltam 20 minutos aqui, mas para a gente conseguir finalizar hoje. E aí o Espírito continua assim. Eu li a parte ali vou ler de novo, né? Vieste anos a fios queixando e deixando de apreciar tuas potencialidades, por achar que a disciplina não faz parte do teu caminhar. Mas te digo que a disciplina é parte tua, assim como as ondas compõem a imensidão do mar. Até rimou. Para mergulhar no manancial da disciplina, exige que venças o medo, que foi aquilo que a gente falou ali. Na verdade, estava nesse slide e eu voltei, né? O medo de lidar com sensações desagradáveis que orbitam o teu ser. Ao insistir na caminhada em direção da disciplina, verás que o medo é como o vento. Sopra nos ouvidos, mas basta fechar a janela para que ele não possa entrar. É ilusório, né? Como disse o Jorge, foram muito úteis, né? Atitudes, enfim, até essa sensação, ela foi muito útil para a gente em encarnações passadas. Os instintos foram muito úteis para a gente também em encarnações passadas, mas hoje em dia a gente está seguro aqui,
não tem mais essa necessidade, né? A gente se sentia ameaçada o tempo inteiro, mas agora a gente não vai mais acontecer o que acontecia com a gente antes, mas a gente continua deixando com que esse medo ele nos paralise, né? E aí sentindo medo dia após dia, né? Fazendo isso com o nosso psiquismo, é aí que a gente acaba por adoecer, né? Onde surgem os transtornos mentais, as ansiedades, até mesmo a depressão, por que não? Porque a gente está exagerando, né? Muito de alguma coisa que vai precisar ser compensado. Então, aí, e todos os transtornos, né, que existem, assim, e as companhias espirituais também, né, o medo é uma grande porta, né, para obsessões, enfim, tudo mais, a culpa é o que nos liga, né, a espíritos, principalmente que se acham no direito de cobrar da gente, tudo mais, então, além de a gente não conseguir dar sequência, porque a vida é movimento, ela precisa continuar se movimentando, né, ela tem o seu rumo, o seu fluxo, e o medo, ele paralisa, né, onde tem medo não tem, a gente não tem movimento, tem inércia, então a gente fica ali paralisado e a vida ela precisa continuar ali o seu fluxo, né? E a gente é como se a gente escolhesse, não, eu não quero contribuir com a vida, eu quero ficar aqui paralisado, né? Mas a vida ela precisa seguir o seu fluxo. E aí acontecem coisas, como o Jorge falou também, que a gente nem imagina, coisas que, sabe, os piores cenários a gente desenha na nossa mente, mas dar um passinho em direção a esse medo, enfrentar esse medo, é fundamental para a gente ver que ele só existe por muitas vezes dentro da nossa cabeça mesmo. Tá tudo bem, a gente está seguro aqui, não tem ninguém fazendo mal para a gente mesmo, a não ser os nossos próprios pensamentos. Ultrapasse as barreiras do medo para que a disciplina possa ser parte atuante nos teus dias e verás teu potencial fluindo espontaneamente. Se não tem medo, tem amor, né, gente? A disciplina mental deve ser teu objetivo principal dessa caminhada, desde a hora que levantas até a hora de deitar. Assim, beberás um pouco da inundação que é a justiça e o amor do Pai que está nos céus. A justiça dele mesmo, né, gente? Não aquela que a gente acha que a gente conversou agora há pouco. Lembre-se, a disciplina não pode existir ao mesmo tempo que o medo. Uma coisa ou outra. Se a gente está no medo, a gente não está na disciplina. Esforça-te para ultrapassar as resistências que crias com teus próprios pensamentos e terás a bênção de ser senhor e senhora na tua vida. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa desses dois últimos slides? Não? O conteúdo é esse, que foi apresentado. A gente tem mais 15 minutos, eu não sei se a Ju quer já começar ou se a gente faz uma grande conversa aqui, mas seria muito interessante se todo mundo conseguisse interpretar, sabe? Pegar as situações de vida, já deixa eu falar, Helena, pegar as situações de vida, assim, suas situações de vida, seus, sabe, onde, em todos as situações que a gente está inserido e perceber qual é o nosso desejo por trás das nossas relações, por trás das nossas atitudes, ações, palavras e tudo mais. A gente vai acabar descobrindo milhares de coisas a nosso respeito. Pode falar, Helena, eu vejo uma mão levantada, daí eu fico ansiosa, com medo. Quer falar mais alguma coisa? Eu espero, imagina, sempre. Não. Ô, Tati, tu sabes que agora, assim, meio lerda, né? Eu queria, assim, traduzir essa questão da disciplina mental. O que seria essa disciplina mental? Seria, basicamente, essa confiança em Deus que a gente tem que ter, essa entrega, trabalhar a mente nesse sentido, disciplinar a mente nessa confiança,
não deixar a mente, não deixar o medo dominar, não deixar a insegurança. Isso seria disciplina mental? Também. Mas a gente ter como, vou pedir ajuda do Jorge também para responder isso, mas a gente ter, primeiramente, como, né, a gente ter como premissa que a nossa mente, ela está em desordem, né? Então, basicamente, a nossa mente, como disse, como falou bem o Jorge, era para enxergar esse amor, ele não enxerga. A nossa mente, ela trabalha para desordem, né? Que é o contrário de Deus, o contrário da vida. Então, todos os pensamentos que chegam na nossa mente, e a gente está aqui, sejam eles nossos mesmos, sejam pensamentos que a gente acaba atraindo desse inconsciente coletivo que a gente vive, eles contribuem para que a gente se mantenha nessa desordem, né? Então, o meu pensamento, ao invés de me aproximar de mim, do outro, da vida, de Deus, ele me separa. Ele ainda é um pensamento que caminha para a destruição. Então, ele me mantém preso. E por isso que a gente diz que o nosso pensamento ele está em desordem, ele é indisciplinado, né? E a disciplina mental nada mais é do que a gente perceber toda essa desordem, todo esse mecanismo, tudo que acontece na nossa mente, a maneira que ela funciona, né? Porque quando a gente percebe isso, a gente tem a chance de escolher não fazer isso. Porque hoje em dia, basicamente, a gente não tem. Os pensamentos chegam e a gente sai fazendo. A gente não cria um espaço, né? A gente não usa do discernimento. Então, a gente não tem disciplina mental. A gente não sabe pensar. Então, aí, os pensamentos são desgovernados e vão vivendo pela gente. A gente vive inconscientemente, né? Então, a disciplina mental é conhecer, basicamente, é conhecer todos esses mecanismos do que a nossa mente que a nossa mente faz do que a gente não é. Porque daí a disciplina mental, a gente conhecendo isso, a nossa disciplina mental ela vai surgindo, ela vai acontecendo, né? De dentro para fora. Eu acho que quer complementar, Jorge? Mas o que eu entendo é isso, assim. É bem isso aí. Ela deu um belo exemplo, né? Quando ela acordou 5 horas da manhã, em desordem mental, toda cheia de preocupações, de medo, e veio uma voz, falou, confia, ela colocou ordem, né? Tudo ficou em paz, se acalmou. E também, assim, você vê os seus conteúdos egoístas e trocar por conteúdos altruístas, não é? Não obedecer a sua mente cegamente. É tudo que a Tati falou, e a Tati está arrasando, assim, que é fantástico. Ai, ai. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Mais alguém quer contribuir? Então é isso. A aula, conteúdo de desejo tá encerrado. E aí a gente tem a aula da Ju agora. Eu não sei se tu quer só nesses 10 minutinhos, Ju, dar uma introdução do teu conteúdo. Oi, gente, boa noite. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Boa noite, Nossa, amiga. amiga, aula maravilhosa, muito boa. Oh, coisa boa. Boa, Mas eu obrigada. acho que eu não vou começar hoje, não. Não? Não preparei ainda nenhum slide. Tá. Comecei só a estudar o texto, enfim. Então, acho que a gente pode, talvez, perguntar para o pessoal, assim, se está bem claro o teu tema, se tem mais alguma pergunta, mais algum posicionamento. Bem legal esse último da Helena sobre a disciplina mental. E me veio muito assim, Helena, quando tu deu esse tema né, de tentar entender o que é essa disciplina mental, me veio muito na cabeça a questão da reeducação alimentar. Porque quando a gente não tem uma educação alimentar, uma disciplina alimentar, né, ou uma disciplina de ir para academia, ou nesse sentido de autocuidado, vamos colocar assim, né, cuidado com o corpo físico, a gente se perde muitas vezes nos vícios que isso também nos traz, né? Então, quando uma pessoa ela tem uma compulsividade muito grande alimentar e ela sente prazer com isso, né? Por mais que isso doa para ela
por mais que às vezes cause uma má digestão, vamos colocar assim, por mais que dê um sofrimento para ela físico, sabe, uma dor física e até às vezes uma dor emocional, ainda assim aquela pessoa sente prazer nesse vício, nesse ato de comer, sabe, de se esbanjar em uma comida específica ou, enfim, somente do mastigar e do engolir, mas isso causa um prazer nela. E quando a gente fala de disciplina mental, para mim vem muito forte a situação da reeducação alimentar, porque para mim é como se a nossa mente fosse esse prazer desenfreado, focado em tudo ao mesmo tempo, que não consegue se identificar com nada e não consegue perceber a si mesma. E quando a gente começa em um processo de disciplina mental, a gente começa a ter uma visão mais clara sobre os próprios pensamentos, sobre o que a gente consome, sobre a forma que a gente está consumindo e consumir isso de uma forma mais presente, mais consciente. Então, quanto mais a gente tem uma reeducação alimentar, quanto mais a gente conhece o nosso próprio corpo, a gente entende que em determinado momento, depois de comer, a gente está satisfeito, né? E a gente não precisa comer mais do que aquilo. Porque se a gente comer mais do que aquilo, a gente entende que vai passar mal. E a disciplina mental, para mim, eu vejo dessa mesma forma. Eu entendo que aquele pensamento existe. Pô, que eu queria comer mais, sabe? Que eu queria me esbanjar um pouco mais naquele pensamento, naquele sentimento, que eu queria ter um pouco mais de tempo com aquele prazer, vamos dizer assim. Mas eu entendo também que se eu tiver esse tempo a mais, eu vou passar mal. Não vai ser legal para mim. Vai me trazer alguma desordem. E eu não quero. E aí eu escolho quando parar, sabe? Eu escolho o que pensar, como pensar, a forma de consumir esse pensamento. Então, eu acho que isso pode ser uma base, assim, para a gente pensar nessa disciplina, sabe? Achei bem legal essa comparação. Cris? Eu sou obrigada a falar do que a Ju falou agora, que eu achei fantástico, porque, assim, é uma comparação muito interessante e ainda complemento da seguinte maneira. Quando a gente come desenfreadamente, ou que a gente come as coisas erradas, o que acontece com o nosso organismo, né? Os nossos exames ficam alterados, a gente engorda, as articulações ficam sobrecarregadas, a gente sente dor, e aí todo mundo sabe o que acontece. E o que acontece com os pensamentos, né? Quando a gente se compraz com esses pensamentos que a gente sabe que são equivocados. O nosso psiquismo se sobrecarrega, a nossa mente se sobrecarrega, né? A nossa vida fica pesada, nós atraímos más companhias espirituais. Então, parabéns, Ju, já começamos muito bem esse teu tema, e é uma comparação muito, muito interessante, né? Uma trazendo para a gente a parte material, comparando com a parte espiritual, que a gente não consegue enxergar, mas que os danos são ainda maiores, pode ter certeza. É isso aí. Obrigada, Ju. Obrigada também. Ô, Cris, pode encerrar, né? Para nós, tá bom? Podemos encerrar, então. Falta Ok. Vou passar os 2, 4, 3 minutos, né? Então, que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a grande oportunidade de estarmos aqui, recebendo orientações importantes, profundas e determinantes para a nossa vida espiritual, porque com certeza essa é uma semente plantada que será cultivada e germinará ainda nessa encarnação ou nas vindouras. Então, agradecemos ainda as equipes espirituais que nos intuem, que nos instruem, que estão conosco diariamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. E com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Obrigada e uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Gente.